Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, hoje é um dia festivo, é um dia alegre para os cristãos, para os evangélicos, para aqueles que esperam pela graça do Senhor Jesus, pela volta do Senhor Jesus. E esse dia de sexta-feira, o dia do pães asmos, o dia da Páscoa, em que um cordeiro, sendo ele cordeiro, sendo ele sacrifício, também foi sacerdote, e sendo ele sacerdote, também foi o altar. Ele se ofereceu em libação pelos pecados do mundo, como está escrito, por um entrou o pecado, por um homem. E por um homem é necessário que venha a graça. Em Romanos está escrito que todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus. E esse é um dia especial, um dia de alegria, porque o Senhor Jesus, apesar de ter morrido pelos nossos pecados, apesar de ter deixado se consumir pelas nossas falhas, ele não tendo pecado, ele sendo um homem sem pecado, se esvaziou, se humilhou, chegou à parte mais baixa de onde um homem pode chegar. Sendo ele quem ele era, a autoridade que tinha, a força que tinha, linhagem de reis, mas ele não olhou para nada disso. Tão simplesmente ele olhou para o homem e para a sua miséria e viu que nenhum dele tinha capacidade de se colocar na brecha para tal obra. E esse Jesus, ele se colocou, ele se humilhou, ele se rebaixou ao ponto de ser chamado servo, sendo ele rei. Meus queridos, esse é um dia para se pensar, para se meditar. Qual o melhor do teu amigo? Pense aí, escolha aí um melhor amigo, um dos melhores amigos que você tem. Você se dizendo seu cara. Você é meu amigo, cara. Você é meu irmão. Você daria a vida pela vida dele? Você se entregaria à morte para que ele tivesse vida? Para que pudesse salvar a família dele? Acho que não. É muito difícil. De repente pode acontecer, mas sendo casualidade. Está numa briga, de repente você vai defender o cara e ali toma um tiro e pronto. Mas espontaneamente. Amor, estamos falando por amor. Olhar, ver uma família, uma nação na miséria, um povo na miséria, no lamaçal do pecado, todo sujo, todo imundo. Nada era bom. E dizer, eu vou me colocar no lugar destes miseráveis. E dizer, e olhar para cima e dizer, ele é culpado, eu sou culpado. De chegar ao ponto de lhe orar
e não encontrar palavras de tanta angústia, e ele só dizer: Pai, Pai, por que me abandonaste? E não tinha sido o pai que eu tinha abandonado. Era o pecado daqueles homens, era o pecado daquele povo, era o pecado todo do mundo todo sobre os ombros dele. E então impedia, criava uma camada espessa, uma parede de bronze entre ele e Deus não podia ouvi-lo nem podia vê-lo. Não foi, uns diz que Deus virou o rosto, não. Deus não virou o rosto, Deus ficou procurando porque Ele é Pai. E pai nenhum abandona um filho. Tão simplesmente ele não pôde ver devido à espessa camada que separava ele, Jesus, do seu Pai. Outra oração ele pediu ao Pai, se possível, afastasse aquele cálice. Tanta era a agonia, mas quando ele olhou, prestou atenção no que ele tinha vindo fazer, ele disse: mas contudo, Pai, seja feita a tua vontade. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele caiu em si novamente. Que dia especial. Sexta-feira Santa. Santa que para muitos é só virar a imagem de costa para o mundo, cobrir, ou então cobri-lo com um pano negro, jejuar e fazer aquela cara de tristeza e rezar um texto desse tamanho. Não estou criticando, não, não. Minha avó fazia isso, cansei de fazer isso muitas vezes. Eu estou falando do modo para nós analisarmos, para nós meditarmos, olhar que Jesus, ele não se entregou metade. E ele não era porque ele era Deus, não. Ele veio como homem. Ele se colocava na posição de homem. Ele se chamava de o Filho do Homem. Eis que o Filho do Homem será entregue pelos pecados de muitos. Amados, é tempo de analisarmos, de lermos a Bíblia, mas com humildade, sinceridade. Não para parecermos grandes diante dos outros, pastores ou presbíteros, ou seja lá quem for. Isso é cargo. Jesus, quando ele andou com os apóstolos, ele andou e deixava todos se manifestarem. Todos se manifestavam. E tu, Pedro, que dizes? E tu, João, que dizes? Até Judas Iscariote, o delator, o entregador, o malfeitor, o assassino, o que entregou suas mãos, sujou suas mãos com o sangue do inocente. Ele falou e ninguém o criticou. E quando Jesus declarou que havia um malfeitor ali que ia entregá-lo, ninguém se colocou na posição de fulano. Não, sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Senhor, sou eu. O Laster que anda ele nasce dia da Deus de grandeza e de poder. Quanto erros nós temos, irmão, nos tempos modernos. Deus manda a sua palavra em vez de nós olharmos para dentro de nós, para ver se temos alguma coisa, nós olhamos e dizemos: não, isso é para fulano. Não, isso não é para mim, não. Endurecemos a nossa cerviz, não aceitamos a palavra.
regeneradora, porque se nós não aceitamos essa palavra regeneradora, ela não pode nos regenerar. Nós continuamos perseguindo o nosso irmão e dizendo, não, é porque tem que ser assim. Não, isso aqui é porque ele não tem dom. Deus não é homem para que minta. Deus é um democrático nato. Deus é um homem. Foi um homem, é um homem. É Senhor, é Deus, que nunca ousou barrar ninguém, nem separar ninguém. Esse é isso, esse é aquilo e aquilo outro. Todos viviam democraticamente, até quem queria ajudar ele, como aquelas mulheres ricas, ajudava ele, mas ele não impunha ninguém. É isso, é aquilo e aquilo outro. Ele não olhava com o olho doloso. Ele não tinha dolo. Não existia engano. E ele disse, olha, basta seguir, basta fazer o que eu faço. Ele falou isso. Mas nós colocamos a Bíblia debaixo do braço e queremos ser mais do que o outro, que ainda não é nada, só porque temos um título, só porque temos uma posição. Até mesmo muitos que têm posição, hoje em dia está sendo rejeitado. Essa cambada aí que está de deputado que se diz não, é a bancada evangélica. Evangélica o quê? Só depende dos grandes, os donos de igreja. Outro dia eu estava pesquisando as leis o código que defende os cristãos, não encontrei nada. Quer dizer, se eu bobear e eu assinar um negócio aqui errado, passando um bem para uma igreja, passou para ele, e se ele disser, não, passou, pronto, está aqui assinado. Tá, eu não posso, tenho que gastar uma fortuna para requerer aquilo de volta. Eu não tenho direito nenhum. Eu sou caçado. E ainda falam, fulano de tal é espírita, fulano de tal é macumbeiro, fulano de tal é isso. Gente, a vida é deles. Cuida da tua. Procura um dia especial para tu analisar a tua vida, como tu estás, como eu estou diante de Deus. Como eu estou diante de Deus. Fulano de tal, ele é macumbeiro, ele não pode ser meu presidente. Que é isso, rapaz? O povo de Deus foi reinado por muitos reis que eram pior do que os macumbeiros. Olha para a história. E colocava o Estado em situação difícil. Analisem, gente. Analisem. Ponderem. O Deus deixou o sol para todos. Agora, se tu acha que ele está errado, vai tu, procura uma oportunidade, vai num comício, pede uma fala para ele. Chega e diz, olha, Lula é o seguinte, olha, é assim, assim, assim. Ou fulano de tal é assim, assim, assim. Governador, presidente, polícia, seja lá quem for. Você tem o direito de se expressar. Agora, se ele disser, eu não quero nem saber disso aí. Meu pai foi isso, meu pai foi aquilo, e eu vou também ser. Problema dele, você já fez sua parte. Mas não devemos criticar, porque se o tempo passar e tu desviar, mesmo dentro da igreja, mas se tu desviar dentro da igreja, por algum motivo, e ele na hora da morte aceitar Jesus, lembra daquele ladrão da cruz. Tá? Te lembres. Pela misericórdia de Deus fomos achados. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, é a minha única alegria que resta. Porque eu gostava muito de pregar. Hoje em dia, para pregar é a maior dificuldade. É. Os púlpitos estão assim de pastores.
os lugares onde você vai. Se você falar uma coisinha errada ali, você já sai em cana. Geralmente quando eu evangelizo, eu chego e pergunto, o senhor pode me dar atenção de eu trazer uma palavra de Deus para o senhor? Se está tudo bem, eu falo ali, né? Mas já não é como era antigamente, tudo dificultou e pode ficar certo. E não é, a volta de Deus não está assim tão perto não, viu? Porque nós vamos ser perseguidos. Os verdadeiros cristãos vão passar por peneira, perseguição, aquele que não estiver verdadeiramente concentrado, ligado, firmado na rocha pela fé, lavado no sangue de Cristo, para ele poder entrar nas portas, na cidade pelas portas. Está pensando que é só assim? Não. E haverá um caminho santo, Isaías disse. E o imundo não passará por ele. Só vai passar quem é santo, irmão. Não pense que Jesus vai voltar assim de qualquer maneira, não. Ainda há muito sofrimento na terra, pode preparar. E eu também, viu? Não sei. Será que eu estou com essa bola toda? Jesus, eu estou com essa bola toda, Senhor. No Brasil é tão fácil. Então, meus irmãos, quero trazer esse alerta. Não julgue, para você não ser julgado. Não pese, para você não ser pesado. Não tire medição desajustada, porque você vai também, vai ser medido. Aquilo que você não quer para você, não queira para o outro. Se entristeça com a tristeza dos outros. Se você vive o amor, que é difícil, glorifique a Deus por isso, porque Ele te deu o dom maior. Agora, se você prega o amor, cuidado, porque esse amor é refinado, é como ouro. Cuidado. Meus vídeos são assim, meus irmãos. Peço desculpas se eu simplesmente coloco assim. Leio uma vez, duas vezes, três vezes e então falo aquilo que o meu coração está cheio. Vamos ter cautela, medir a nós mesmos, como foi o meu dia, o que é que eu fiz de bem, o que é que eu fiz de mal. Olha, eu pequei ali, Senhor, me perdoa ali. Eu falhei ali, olha, eu maltratei fulano de tal. Falei uma coisa que não era para falar, me perdoa, Jesus. E Jesus que está no céu, e também no teu coração através do Espírito Santo, ele te ouve e te perdoa. Não precisa de intermediário não, tá? Se dirige a Jesus. Foi ele que foi o cordeiro, foi ele que foi o altar, foi ele que foi o sacerdote, que é o sacerdote, né? É ele que derramou o teu sangue por mim e por ti. É ele que vai te julgar no último dia. É ele que vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, que eu não te conheço. É ele que também vai dizer, vinde a mim, bendito de meu Pai. Então, eu me despeço, irmão, pedindo a Deus que te abençoe, te guarde. Não estou afim de fama, não. Se quiser ouvir, tá aí. Se não quiser, eu não vou fazer coisas grandiosas atrás de ser um grande... Não, eu faço o meu vídeo, a palavra está aí.
simples, genuína. Se quiser ouvir, tá aí. Tá bom? A minha parte eu fiz. Que Deus te abençoe, que abra o teu coração para que você receba a palavra de Deus como ela é, não com invenção, não com teologia, que é bom, mas não é vantajoso para pregação, porque você não está numa escola teóloga, você tem que aprender que Jesus veio a esse mundo para que você tivesse vida. Ele deu sua vida para que você não perdesse a tua. Ele é uma semente verdadeira que foi plantada, que morreu, para que quando ressuscitasse pudesse ser multiplicado esta semente e desse muitos frutos. Os frutos estão aí. Então, muita semente defeituosa, trabalhada em laboratório, certo? Da teologia, né? Muita semente errada, plantada antes do tempo, e muito engano, muita maldade no meio evangélico. Me perdoe o que eu estou dizendo, mas é verdade. Porque a maior maldade que pode existir no coração de um pastor é pregar a mentira, é pregar uma palavra antes do tempo que você não esteja preparado, é pregar um engano, tentar te enganar, tirar a tua lã. Aquilo, a única coisa que aquece o teu corpo é a lã que cobre a ovelha, e ele tira isso de você. Aqui está um evangelismo de bom coração. Espero abranger a muita gente. Não estou afim de fama. Estou afim que você tenha um evangelho genuíno, como aqueles do começo, que salvou a mim, que eu estou há quase 30 anos no evangelho. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, eu aprendi, sou alguma coisa, não. Não. É porque o evangelho é simples. Sim, sim, não, não, o que disso passar é procedência maligna. Fique com Deus, que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Por esta sexta-feira da paixão, do amor de Cristo. Sexta-feira do amor de Cristo. Amém.